Olá, seja bem-vindo ao canal do Instituto do Bem Comum. Meu nome é Gabriel Schulli e esse é o primeiro vídeo da série Redescobrindo a Política. É preciso redescobrir a política. Então, o que isso quer dizer? Bom, vamos pensar primeiro o que a gente entende por política. Estamos num ano eleitoral, você sabe que vai ter eleição esse ano. Aí chega aquela questão, tem candidato, eleição, tudo mais, número, vota lá, vota cá, e gente correndo atrás, e daí você escolhe um candidato, pega como se fosse teu time, outro cara pega o teu time dele, e daí começa aquela luta. Vamos lá, tentar juntar gente, dar like, não sei o quê, e subir hashtag, compartilhar, e muitas pessoas vão pra rua, levanta bandeirinha, chacoalha a bandeira, tudo mais, até que um dia você vai lá, aperta 3 botãozinhos, confirma, e pá, daí fica de noite esperando, de repente apareceu o candidato. E aí, isso é política. A gente foi lá, daí depois tem outra parte da política que o pessoal tenta ter cargo, isso e aquilo. Então, a gente entende política como eleição. É uma visão muito ligada à questão da democracia liberal, como é no modelo de hoje. Nosso modelo, principalmente o brasileiro, que a gente vai lá, tem os partidos políticos, aí os partidos vão lá, selecionam os candidatos, aí depois tem a campanha, tem o período eleitoral. Aqui não pode fazer campanha, então não pode fazer política, né? Então, daí espera, daí agora começa, vai lá, tem toda essa articulação, e aí o pessoal, depois conseguiu o cargo, tenta negociar cargo, e vai lá, e agora quer esse daqui, outro quer, e daí os partidos brigam, e outro cara sai, e aí a gente acaba tendo essa noção que isso é política. Então está muito ligado à questão de acessar o governo pelas vias eleitorais, né, e usar das tratativas, do voto, das massas, em função disso. Né. Então, também a gente acaba pensando a política por outra forma, né? Pela via da busca do poder. Vamos tentar conseguir o poder estatal. E aí tem aquela noção maquiavélica de tentar como achar os melhores caminhos para chegar no poder, como tentar ascender ao topo do Estado. Né? Quem domina o Estado vai dominar toda a nação. E ali você faz todas as articulações, tenta as artimanhas para chegar no poder, uma visão muito utilitarista da conquista do topo. Então, você faz de tudo, envolve muita manipulação. Ou seja, acaba sendo uma visão até satânica da política. Então, muitas pessoas pensam a política é algo ruim, é nocivo, eu preciso me afastar. Enquanto outras, assim, a gente precisa correr para eleger o candidato, todos pensam, não, isso daí é uma coisa maquiavélica, uma coisa meio satânica, que as pessoas querem poder, elas ficam viciadas pelo poder. Então, eu não gosto de política, eu me afasto disso daqui. E o outro fica lá pirando, vamos eleger gente, vamos correr. Então, assim, são duas noções correntes do que a gente está entendendo por fazer política. Né? Porém, isso é política de fato? Se a gente for para Aristóteles e pensar o que é política, na verdade, ela já começa na família. Porque a família é a célula digamos, a unidade mínima da polis, né, que ela já é uma pequena comunidade política. E até a gente chegar no topo, lá no Estado, nós temos as sociedades intermediárias, temos os grupos intermediários. Né? Se a gente pensar a perspectiva também de São Tomás, né, tem muito aquela questão da subsidiariedade, né, de que não existe só o indivíduo e o Estado lá em cima, mas a gente tem uma série de camadas da política. Então, quando a gente está falando de política, a gente não está falando só de tentar conseguir o poder, não só de como chegar nos cargos do governo, mas é uma visão que a gente está tratando no dia a dia. Né? A política são as relações comuns que buscam um fim comum. Né? São aquelas relações humanas que estão tentando chegar num fim comum. E pensando principalmente em São Tomás, a gente tem essa noção do bem comum associado também a uma plenitude humana, uma plenitude que Aristóteles tinha, a questão da virtude, né, da excelência, né, da vida plena, da eudaimonia, mas também São Tomás traz a noção de que a gente precisa pensar também no fim último. Então, a política ela é ordenada a esse fim último. Então, portanto, a gente tem a atuação na própria família, famílias fortes vão trazer sociedades fortes que vai trazer o Estado forte. Né? Não no sentido forte, centralizador e poderoso, mas bem estruturado, justo,
ordenado ou organizado. Então, a gente tem que é uma outra noção de política. Por quê? Pensando assim, então, né, na nossa vizinhança, a gente pode estar fazendo política. Ordenando nossa vizinhança, estamos fazendo política. Quando a gente tenta trazer também uma noção no fim comum para que as pessoas atuem em sincronia, isso também é fazer política. Quando a nossa família está interagindo bem, ela está se relacionando bem com outras famílias, isso já seria fazer política. Até que a gente vai chegando na escala do Estado. É claro, isso não é uma visão liberal que tenta esgotar o Estado, para dizer assim, uma visão libertária principalmente, que diz que o Estado é só o mínimo que precisa existir, que ele é como se fosse um mal necessário. Não, o Estado ele é parte dessa estrutura. Né? Pensando numa estrutura de pirâmides, nós temos aqui embaixo as famílias, que vai tendo as sociedades intermediárias até que a gente chega aqui em cima no Estado. O Estado é aquele que ordena, que preza pela justiça, preza pela garantia de alguns bens e da ordem para que essas pessoas sobrevivam e possam ter essa vida plena. Então, quando a gente tem essa noção reducionista da política, que está muito associado ao Estado, aos cargos do Estado, isso também se pauta numa visão liberal de sociedade, que a gente tem os indivíduos todos isolados e o Estado seria algo acima. Né? Então, assim, a gente teria o indivíduo e o Estado. E é uma visão esgotada, uma visão mais simplista das relações humanas. Né? Então, o que acontece? Quando a gente pega essa visão reducionista, que seja por meio dessa visão eleitoral, de como chegar, ou da conquista do poder, que pega outras vias, mas no fundo ambas tendem a focar apenas no topo do Estado, nessa conquista, ela acaba que a gente esvazia a própria política. Né? A gente deixa de ter toda a sua riqueza, de toda a riqueza da estrutura da sociedade, de como organizar bem. E aí acaba que vem aquela visão, porque o governo não faz isso, o governo não faz, e os políticos, porque os políticos prometem um monte de coisa, depois não entregam. Então a gente está sempre delegando para o Estado resolver nossos problemas. Enquanto a gente fica ali correndo atrás de dinheiro, resolvendo nossos problemas, nossos prazeres ali, buscando nossas metas pessoais, aí qualquer questão coletiva é um problema do Estado, não é problema meu. Eu tenho que cuidar do meu aqui, cuidar da minha família, e vocês, aí o resto, resolver o problema é o Estado, é o governo, e assim vai. E aí o que acontece? O Estado tem que resolver um monte de problema que eu não quero resolver. O Estado vai crescendo, né? Vai tendo mais imposto, mais funções, mais burocracia, tem que ter mais controle sobre as pessoas, porque ele precisa saber o que as pessoas estão fazendo para fazerem direito, né? Porque é o papel dele, está cuidando de tudo, né? Acaba que vai uma visão totalitária também do poder do Estado, acaba entrando até no meio das famílias. Né? E aí o indivíduo fica só buscando aquilo que lhe apetece no momento. Né? Tem seus projetos de longo prazo, mas esses projetos acabam estando desconectados com o bem comum na sociedade. E aí também temos aquela visão que daí o Estado também representa a vontade geral, né? Aquela noção de Rousseau, que assim como os indivíduos isolados, eles vão corrompidos pela sociedade, eles vão acabar criando problemas, né? E o Estado ele vem como uma solução. Né? Então assim, o Estado condensa a vontade geral. E aí a gente perde a nossa responsabilidade para com o outro, para com o próximo, com a sociedade. Né? A própria virtude da solidariedade ela não existe. Né? A solidariedade é só a gente dar vez pro outro no elevador, umas coisas assim, ou ajudar o amigo no trabalho ali, quando está precisando de vez em quando, mas se resume isso daí. Ou então a gente até entende uma visão meio que socialista da coisa. E a gente acaba se emborrecendo por simplifica uma visão da realidade, principalmente da nossa vida social. E aí o que é preciso redescobrir a política? Então assim, a gente precisa acabar com essa visão simplesmente de política como um processo eleitoral. Não, o processo eleitoral ele é importante, né, mas ele também é limitado. A gente sabe que não vai resolver todos os problemas. Né? Vai ter eleição, daí vai vir um prefeito novo lá. Por mais que seja um prefeito bom, você sabe que é pouca coisa que vai resolver, né? Não vai mudar muito. Né? Claro, às vezes um prefeito mau consegue destruir muita coisa, mas um prefeito bom não faz muita coisa. Então assim, a gente delega tudo para o Estado e acaba que o Estado não consegue mais resolver, porque tem tanta burocracia, tanto problema, tanta estrutura, tanta coisa que ele vai tentar resolver que ele não consegue, não chega naquilo. Coisa que se a gente soubesse se organizar, conseguiria estar fazendo bem melhor. Mas como a gente é preguiçoso, é individualista, acaba não se preocupando com isso. Né? A gente vai cuidar das nossas coisinhas. Então a gente precisa, de fato, redescobrir essa política, né? Essa visão aristotélica tomista da política. E voltar a se organizar em todas as esferas, para solucionar os problemas em todas as esferas. Né? É claro, precisamos de um Estado
né, bem organizado, precisamos de políticos bons, isso é importante. Quem quer ir para a política vai, né, precisa de pessoas boas lá, né? Até porque vai ter as pessoas que podem fazer muita coisa pior, né? O Estado ele é poderoso e assim, ele pode acabar desestruturando muita coisa. Né? Vide o exemplo de alguns países aí, né? Né? Então, um mal político ele é um mal, digamos, político eleitoral, vamos chamar assim, né? Porque a gente até acaba viciando o termo político como alguém que está tentando conquistar voto, né? Então, assim, por meio de conquistar algum cargo pela via eleitoral, né? Então, assim, a gente sempre, o político é sempre alguém que está associado a esse sistema, né, de eleitoral. O que não é verdade, né? O Aristóteles já falava, né? O homem é um animal político. Mas quando quer dizer assim, o homem é um animal político, não é um homem que tem que ficar brigando por voto, ou brigando por poder ali, aquela militância, vamos derrubar, vamos não sei o quê, vamos correr ali para conseguir o poder do Estado e fazer protesto, de bandeiraço e não sei o quê, ou então ficar pedindo voto, né? Não é isso que Aristóteles está falando. Quando fala é essa questão das relações sociais, que o nosso bem, ele depende dos outros, né? Depende da sociedade. Para o ser humano ser pleno, ele precisa que a sociedade também contribua para que ele seja pleno. Então, assim, uma sociedade que não trabalha para o bem comum, né, para a plenitude das pessoas, né, digamos, da sociedade enquanto ela é uma estrutura digamos, não existe assim a pessoa da sociedade, ela não é uma pessoa, né, mas ela é um agregado de relações. Então, assim, quando a gente fala disso, ela também tem que ser plena. Porque, assim, e nesse sentido, todas as pessoas também vão sendo plenas. Né? Porque pessoas que têm o seu máximo, né, digamos, tanto seu máximo, conseguem dar seu máximo físico, seu máximo intelectual, seu máximo psicológico, seu máximo, né, espiritual também, elas vão trazer um bem para a sociedade. Né? E, assim, de modo como um todo, vai tendo esse bem comum, né? A sociedade vai melhorando. E aí a gente precisa redescobrir isso daí, como fazer, e estar pensando no dia a dia. Né? E aí que nasce o projeto aqui do Instituto do Bem Comum, que é o Redescobrindo a Política, né? Que já foi citado várias vezes esse nome. Por quê? Então a gente vai tentar trazer para vocês um conteúdo que faça com que vocês redescubram essa política, que vocês comecem a se interessar pelas relações humanas, né, em prol do bem comum nas diversas esferas. E tem gente que não tem vocação para estar na política eleitoral. Então deu cara, então não faço nada, vou só ficar cuidando da minha vida aqui, né, fazendo as coisas de forma individualista, por mais que sejam boas, mas ainda assim só pensando em mim, né? Ou quando eu vou fazer uma caridade ali, dar uma moedinha pro mendigo, ou ajudar alguém ali a atravessar a rua, né? Não, a gente tem que estar pensando o tempo todo, porque essas ações vão levar ao bem comum também. E a gente precisa entender como que é esse processo. Então, assim, é um papel do Instituto do Bem Comum promover isso daí, e o projeto Redescobrindo a Política está aí para isso. Né? Então, a gente não quer só falar mal da política eleitoral, mas assim, a gente quer alertar, assim, é preciso entender a política em toda a estrutura da sociedade. Então, assim, precisa entender que é uma coisa orgânica, né, que nasce da base e da base vai melhorando no topo. Então, assim, a gente precisa que nossas relações, né, vão se tornando instituições, que a gente consiga fazer resolver problemas na sociedade em diversas esferas, porque daí também a gente vá preenchendo essa pirâmide, que daí também a gente vai arrumando o Estado. Né, porque também a gente vai ter uma grande gama de pessoas boas que sabem se organizar, que sabem fazer as coisas, e quando chegar na estrutura do Estado, elas também vão estar sabendo fazer isso daí. Não é algo novo, não é algo que está viciado por uma simples busca pelo poder, mas é algo que já está focando em solução de problemas. Então, assim, eu preciso redescobrir a política, não é um projeto corram para as colinas ou se escondam no mato, né? Isso daí também, às vezes, isso é uma certa antipolítica, né? Um desgosto com a política, então por isso você tenta se isolar. Não, aqui a gente diz, precisamos estar na política, mas não só a política eleitoral, né? Então, talvez o foco desse projeto aqui não é a política eleitoral, não é a busca pelo poder, mas é que a política seja exercida em todas as suas camadas. E é isso que a gente vai fazer com que você redescubra. Então, pessoal, agradeço ter assistido o vídeo até aqui e peço que ajude a gente a trabalhar a favor do algoritmo, né? No caso, dá seu like ali, porque o YouTube entenda que foi um vídeo que você gostou. Compartilhe com seus amigos, não só para o canal crescer e tal, mas porque você já está fazendo política. Você leva o vídeo para o seu amigo, né? Vocês vão ter ideias compartilhadas, vocês vão poder também se organizar, talvez, né? Fazer essa política do bem comum. Você também se inscreva nesse canal, ative o sininho ali para aparecer os vídeos ali, quando sair um vídeo novo. Né? Então vai seguindo a gente, vai ajudando a divulgar
Comenta ali também, que é importante, porque para a gente saber o que você está achando dos vídeos, o que você espera nessa série. Vamos fazer vários vídeos, então, para que você entenda essa concepção nova da política, que a gente quer dizer. Nova e antiga, né? Porque é uma política já que Aristóteles e São Tomás já falavam. Então, muito obrigado, um abraço, a gente se vê nos próximos vídeos.